Boa noite, meu povo. Viemos aqui então para a parte 2. Quem não assistiu da semana passada, eu sou Natália Pestana, sou interna de medicina e proprietária da Pestana Clínica Integrativa. Trouxemos no episódio anterior alguns convidados para falar um pouquinho da saúde mental e também da saúde espiritual. E agora a gente vai continuar na segunda parte, que fizemos aquele pequeno mistériozinho. E também trouxemos mais um integrante para concluir essa história aqui deliciosa, esse bate-papo delicioso que estava tendo. Esse é o Apóstolo Júnior, esposo da Bispa Irene, e ele veio complementar um pouquinho também a história com o ponto de vista dele. Apóstolo, seja bem-vindo. Você vai participar aqui do bate-papo. Bem-vindo entre as mulheres. Se eu quiser se apresentar antes da gente continuar o assunto, fique à vontade. Tá, meu nome é Júnior Nunciato, eu sou pastor sênior da Comunidade Vida, né, que fica na cidade de Salto, e sou pastor há 30 anos, casado com a Irene, e tenho um filho, Felipe. E é isso. Vamos continuar então? Vamos, nós paramos numa parte muito emocionante, apóstolo. Vamos lá. Que nós estávamos falando sobre a depressão. E que ainda é um certo tabu no nosso meio, ainda mais no meio evangélico. E a bispa nos falou que ela teve depressão e ficou com essa doença, perdurou por 4 anos. Né? Até que encontrou-se com uma outra pastora renomada. Sim. Que eu conheço e sei o potencial daquela pastora e da igreja dela, é linda, e que também teve o mesmo processo. E ali, encontrando-se com essa pastora, que você começou a entender que o nome da sua doença era depressão. Era a depressão. E a gente queria saber, apóstolo, a sua visão. Como foi esse processo? Porque 4 anos, eu imagino que deve ter sido muito difícil. Até se descobrir. Como foi? Conta isso pra gente. Então, ninguém sabia o que era depressão na época, né? Então, e a gente tinha pouco tempo de casado também, né? Então foi um processo intenso, né? Porque, como ela tinha dito no outro episódio, né? Que ela só chorava, né? De dia, de noite. E ela falou que eu não via, mas é claro que eu via, né? Acordava à noite, ela chorando. E sem saber como lidar, né? Com tudo isso. Então, quando a gente procurou ajuda ali com a pastora Sueli Bezerra, foi, assim, um ato de desespero, né? Porque a gente não sabia lidar com isso, né? E na época a gente também não tinha conexões nessa igreja, né? E não sabia nem como acessar, né? Então foi assim um ato de desespero. Eu liguei e falei, eu não vou conseguir falar com ela, com a pastora, mas com a secretária eu consigo falar. Né? Você já sabia que essa pastora tinha tido isso? Não, a sabia. gente não levou sabia. vocês a se conectar com essa pastora? A estrutura, né? Que a gente já conhecia de quando a gente morava em São Paulo, né? Uma igreja com uma estrutura grande. Eu falei, pô, alguém lá vai poder ajudar a gente. Porque ninguém sabia o que era depressão. Na verdade, gente, de verdade, eu não sei até hoje direito isso, sabe? Da onde vem, como vai, né? É um negócio esquisito. Eu passei por um período também assim. Mas foi isso, é o desespero, a gente não sabia como fazer, então falei, eu vou ligar lá. Foi algum gatilho? Aconteceu alguma coisa nesse meio, né? Nesse meio do caminho? Vocês eram recém-casados? Há quanto tempo? Eu penso assim, casados já o Felipe, acho que já uns 7 anos. Não, acho que menos. Não, acho que mais já. Porque o problema é assim, nós somos pastores muito novos, né? Logo que a gente foi para Salto, quem cuidava da igreja era meu sogro e minha sogra. E com isso, meu sogro não quis mais, ele... Também estava num outro processo. Aí passou tudo para vocês. Então, meu sogro já não quis mais
estar à frente da igreja como pastor e colocou o Júnior, né? Então, assim, a gente não teve escolha de falar assim, ou preparo. Uhum. Então, eu acho que tudo isso, eu acho que foi pesando, entendeu? E outra, era uma época muito intensa. Intensa. Eu estava terminando meu primeiro seminário de teologia. Então, assim, experiência prática, a gente não tinha nenhuma. Então, assim, a gente vem de uma cidade como São Paulo, né? Era tudo muito diferente. Para cair numa cidade como Salto, que tinha, sei lá, 80 mil habitantes, 90 mil habitantes na época. Gente, aquilo era terrível, era o fim do mundo aquilo lá, porque você não tinha uma pizza para comer, não tinha pizza em Salto, não existia Isso pra daí. paulista, puxa vida, né? Então, você tá em São Paulo, você diz que pizza tá chegando, 24 entendeu? horas. Então assim, tudo em tudo, então a igreja em si era um mecanismo muito arcaico. Então acho que foi esse monte de coisa, a gente enfrentou de início já um monte de dificuldades, a não aceitação, né? Que isso foi uma das coisas piores que a gente viveu ali. E mais a demanda também do povo, trazendo também as suas dificuldades, trazendo também as suas frustrações, Sim. e tudo tendo que falar com quem? Com vocês, os pastores. Né? E joga toda aquela carga em cima. Eu acho que foi um pouco disso que aconteceu com ela, porque assim, eu encarei e fui, né, e assim, eu sempre fui acelerado, né, então eu fui e eu acabei deixando ela um pouco para trás nisso, né, então acho que essa falta falta de maturidade, né, você não tem essa experiência para lidar, então acho que isso acabou gerando nela, né, tudo isso que ela viveu, mas foi horrível, gente, não gosto nem de lembrar disso, foi uma época complicadíssima, assim, muito difícil. Porque eu tava no auge do meu ministério, tudo dando certo. E ela ficando, eu falei, pô, onde que a E de gente vai repente terminar vem, né, isso? um desconhecido que não sabe lidar, porque foi uma situação desconhecida. Da onde veio? Antes dele pedir ajuda com a pastora Sueli, eu cheguei falei para ele da gente se separar. Porque eu me via assim, eu não me via capacitada para aquilo, entendeu? E eu falei, eu tô nesse processo, eu não sei o que eu tenho. Eu tô atrapalhando ele, apesar de eu estar sempre ativa, sempre fui ativa na igreja, né? Com os trabalhos da igreja. Mas eu via assim, todo mundo aceitava ele e dava a impressão que ninguém me aceitava, né? Então eu cheguei para ele e falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente se separa, eu vou embora e você continua com a igreja. E ali ele falou, não, de forma alguma. Então, eu prefiro deixar a igreja e a gente continuar casado e não... Aquilo pesou, né, pra mim, né? Verdade. Porque... Que forte, né? Que bom, né, que ele teve essa atitude. Pesou, né? porque... Eu deixaria, com toda certeza eu deixaria. Porque a tua casa é a tua primeira igreja, Exatamente. não tem como, né? Então, não tem sentido isso, né? Mas assim, é muito intenso, porque você vê, são períodos diferentes. Naquela época ninguém se ouvia pouco falar disso. Tudo se espiritualizava. Então quem tá com depressão tem um problema espiritual. Então era isso que a gente entendia. Né? E a minha cabeça para entender isso aí também foi complicada, porque isso não entrava na minha cabeça, né? Eu me preocupava com ela, mas, pô, cara, mas como é que não consegue reagir? Não dá para entender. Como é que não consegue, né? Eu não entendia isso. Até que, você vê, depois de anos, né? Quando foi em 2019, eu tive uma experiência com isso que eu não sei definir até hoje, né? Você fala depressão, síndrome do pânico, burnout, sei lá, para mim é tudo a mesma coisa isso daí. É um pacote, tudo um esgotamento, né? Um esgotamento mental. E eu fiquei assim também, né? E daí aí que eu fui entender, eu falei, peraí, espiritual isso não é, eu não Já pode vi ser, isso antes, né? Vamos aqui. Mas foi uma carga, né, de trabalho muito grande, né? E aí eu fui me tratar, né? Eu nem esperei, eu entendi numa das crises internado no pronto-socorro, que eu tava lá, e faz exames de enzimas e não sei o quê. E tá tudo certo. Tudo certo. Lá caiu a ficha, né? Falei, peraí, não é, né? E aí você vai ter que passar a noite aqui, porque tem que pedir. Eu falei, eu não vou, doutor. Não vou, porque senão... Aí eu vou surtar se eu ficar a noite aqui.
Já tinha baixado a pressão, já tinha... Mas você não pode ir embora, você vai estar evadindo. Eu falei, então eu vou evadir. E fui embora, Fui embora e já fui buscar ajuda médica, né? E aí entra o lado, né, Da terapia. não fiz terapia, psicológica. não cheguei a fazer. Não teria nenhum problema de fazer, não é essa questão, não teria nenhum problema. Mas assim, eu consegui logo achar um Identificar. equilíbrio, eu fui medicado, né? E achei um equilíbrio nisso daí e fiquei... Foram 3 anos que eu fiquei tomando medicamento. Eu parei de tomar medicamento quando eu comecei a me tratar na clínica, né? E foi lá que foi a minha Divisor de libertação daquele monte. Mas que gostoso ouvir isso. E assim, e o quanto é importante. O porquê que a gente quis fazer essa parte 2? Para mostrar para as pessoas. Porque eu imagino assim, o quanto as pessoas também, ao ouvir esse podcast, vão se identificar. E vão se sentir acolhidos. E vão ver que há sim cura. Que há sim, sabe, motivo para viver. E que há sim uma virada de chave. Sim. É possível. E que É pedir possível. ajuda não é vergonhoso. Não. né? Claro que não. Independentemente de religião, de tudo, a pessoa ela tem que procurar ajuda médica, ela tem que procurar psicólogo, o psiquiatra, ela tem que tomar os medicamentos e ela tem que procurar ajuda na espiritual que ela acredita, né? Uhum. Que no nosso caso é o evangelho. Então, assim, não é vergonhoso você parar e falar: caramba, tem alguma coisa de errado comigo, eu preciso de ajuda. Ainda mais você sendo um líder espiritual, não é vergonhoso. A gente precisa quebrar essa cultura, principalmente do brasileiro, de achar que você está com uma tristeza, você está com algum problema, é vergonhoso demais, ou é o famoso fardo, eu sou um fardo na sua vida, se pegar e falar assim, por favor, me ajuda que eu não tô bem. E como é importante esse compartilhar, porque foi através dessa pastora, dela compartilhar também o sofrimento dela, Sim. que você, né, bispa, se identificou e falou assim, epa, É isso aí que eu tenho. É Porque isso aí, tudo tem que ela nome. falava, que ela sentia, Check. eu falava, sou deixa eu eu. passar a lista aqui, é isso. Aí ela falava, é bem isso. Eu falei, meu Deus. Então, o que eu tenho, é a depressão. E daí, aquela época, como que você vai dizer para as pessoas, olha, eu tô com depressão? Então, mas aí você vê, né, que a gente sempre fala, né, isso não é jargão, né, mas é verdade, né, Deus une propósitos, né, então, eu entendo um propósito de Deus em tudo isso, porque foi onde a gente se conectou com eles lá, e nós vivemos anos, né, toda essa mentoria que a gente não teve, né, nesses anos é que a gente pôde ter. A gente ficou muito próximo deles ali, depois eu com o pastor Carlos Alberto, e foi um tempo muito bom da vida da gente. Então, Foi. assim, sei lá, acho que teve que acontecer tudo isso, senão a gente acontecer, não ia se conectar Uhum. de alguma maneira, né? E daí, como ela falou, de repente voltou tudo ao normal, né? E a gente viveu por anos ali caminhando com eles, e até quando a igreja cresceu demais também, que a gente já não tinha mais muito tempo de estar lá, né? E é isso, né? É propósito. Deus une propósito, não só apenas vidas. Sim. E igual o trabalho da Carla, né? De volta para o jardim. Sim. É bem isso, é esse resgate. É o que a bispa teve. Ela voltou para o jardim. A hora que aquela Viu pastora flores, falou, né? Ela via exato. tudo cinza e de repente ela viu flores. Então ela Viu o sol, conseguiu contemplar o sol, porque é muito disso. E quando, agora, como psicóloga, me formei há pouco tempo, mas a gente já estava atuando, né, na área de estágio, e quantas vezes em clínica a gente ouvia isso, sabe, do paciente, falar assim, eu não sei como isso aconteceu. Um dia acorda e não tem vontade de levantar. Então, assim, é algo ainda desconhecido. Mas enquanto ele se vê acolhido, que foi o que aconteceu com a pastora, esse acolhimento, porque através da fala de outra pessoa, você identificou e se sentiu acolhida, se sentiu pertencente. E falou, é isso que eu tenho. E é isso que a psicologia traz.
é essa empatia, é esse pertencimento. A gente traz o paciente a ter essa tomada de consciência, para ele entender que aquilo é um processo. Sim. E todo processo tem o seu tempo de duração. É porque, no caso, vem tudo através do pensamento. Isso. Então, começa um pensamento, começa outro, então começa um comportamento, e daqui a pouco vai virando um hábito e um estilo de vida. Mas aí, a partir do momento que você pede ajuda, a pessoa está de fora, então ela começa a te ajudar a você pensar diferente. E o que o apóstolo falou, né, que parou de tomar a medicação depois que foi na clínica. Não é só você procurar um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra. Você precisa cuidar de um todo. Você precisa cuidar da sua alimentação. Você vai precisar cuidar do exercício físico. Você vai cuidar de um tudo, não é só pegar e tomar um remédio no psiquiatra. Tanto que agora entrou essa terapia até mesmo na psiquiatria. Quando a gente vai tratar até, assim, não só a depressão, mas, por exemplo, abstinência alcoólica, vício em drogas, a gente fala, a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar e querer parar. Quando o paciente chega pra gente e fala, eu quero parar, daí a gente entra com a parte medicamental, a gente fala assim pra ele, cara, se era aquele caminho que te fazia pegar droga, não faz aquele caminho. Ah, eu tô triste, tô não sei o quê, vamos vir aqui em grupo, vamos fazer uma arte, vamos ver mais o sol, vamos comer coisas diferentes, porque lembra até que eu te falei do congresso que eu fui da medicina integrativa, né? Os alimentos que dão aquele boom na gente, passa 30 segundos do boom, eles se ligam a outra interleucina, que é o que vai e fala, não, vou fazer agora você entrar em depressão. Até o que a gente come influencia. E é muito difícil a gente quebrar essa cultura e chegar e falar pra pessoa, até o que você come tá te fazendo entrar em depressão. E a pessoa fala, não, pera, você tá sendo charlatão comigo. Você fica assim, não tô sendo, eu tô te mostrando outras saídas. E como é importante a gente dizer isso, sabe? A medicina integrativa traz muito isso, a gente fala isso muito na clínica. E outra coisa também que é muito interessante, e interessante a gente começar a trabalhar com as mulheres, né, Bispa, que a gente já estava também conversando, as mulheres acima de 40 anos, que daqui a pouco começa a entrar no seu período ali de climatério, que fala, né? De menopausa, baixa dos hormônios. E assim, e às vezes você fala, tô depressiva. Porque você acorda e não tem vontade de levantar. E às vezes não é uma depressão. Às vezes são seus hormônios também que estão bagunçados. Sim. Então é todo um conjunto. A pessoa simplesmente vai no psicólogo, aí encaminha para o psiquiatra e começa a tomar remédio. E muitas vezes não tem evolução. Mas é porque precisa de um detalhe, alimentação, exercício físico. Mas você sabe que quando eu converso com mulheres que estão nesse período, que vêm para mim e falam, Bispa, eu tô mal, eu tô depressiva. Como chegou um irmão da igreja, ligou pra gente, você precisa vir aqui, porque a minha esposa tá assim, assim, assim. Sentamos com ela, a gente tomando café, eu falei assim, viu, primeiro lugar, você já tá com menopausa? Não sei. Eu falei, então, em primeiro lugar, antes da gente começar a fazer alguma coisa, você vai no médico. Porque eu acredito, porque quando eu entrei na menopausa, ele via. Eu teve um dia lá na igreja que eu saí correndo, porque dá aquela coisa assim, pra mim, como se fosse de morte, é horrível. É uma coisa assim, aperta, né? horrível. E eu falei, preciso pra fora. Preciso de ar. Gente, Eu fiquei um ano. Eu fiquei um ano assim, horrível. Hoje já não, já passou. Bota a coberta, tira a coberta. Tá frio, tá quente, tá frio. Então assim, eu falava, meu Deus, porque eu já tinha ido na médica, ela falou, você tá no período, você já tá. Aí eu falei, bom, aí eu conversando com essa pessoa, eu falei pra ela, então a primeira coisa que você vai fazer é ir no médico. Falei, porque antes de falar que você tá com depressão, alguma coisa, primeiro você vai no médico. E realmente, aí eu cheguei pra ela, eu falei, e daí? Bispa, foi isso mesmo. Ela falou, não tava com depressão coisíssima nenhuma. Ela falou, fiz exame, já tô sendo tratada, tal. Aí, medicada, tudo certinho. Eu falei, tá vendo? E as melhoras são significativas, né? Pelo menos lá na clínica, quem cuida de mim é a doutora Vitória. A doutora Vitória, ela até dá risada quando me vê. Porque, assim,
já estou com 50 anos. Então, assim, a reposição hormonal tem que ser feita. Tem que ser feita. É aquilo que você falou, tem hora que dá um negócio e eu sinto horrível, calor. Me dá, assim, horrível. calor e eu quero... As meninas estão tremendo de frio e eu tô lá morrendo de calor. Gente, diminui esse ar, vamos lá. Eu fui no 16. Não é fácil, né, pastor? É uma somatória de coisas, né? Eu acho, outra coisa que eu acho interessante, né? Tem que buscar ajuda, sim, de um profissional, né? Tem. Eu acho que a ajuda espiritual, com certeza, também é outra Sim. coisa que ajuda bastante. Uma coisa que eu sempre falo, as pessoas que vêm conversar com a gente sobre isso, é você precisa ser feliz, cara. Você precisa fazer o que te faz bem. Você tem que descobrir o que te faz bem. Uma academia te faz bem? Então, vai fazer uma academia, cara. Fazer uma caminhada, sei lá, viajar. Você tem que ser feliz. Eu acho que as pessoas têm que procurar isso. A vida tem que ser assim, né? Então, porque se deixar, a gente é intenso em trabalhar, em fazer tantas coisas, né? E a gente vai deixando isso um pouquinho de lado. Eu sempre gostei de academia. Sempre gostei. Essa época que eu fiquei ruim, foi uma das coisas que me ajudou muito, né? A única coisa legal dessa época é que eu fiquei bem magrinho, né? Baby magras. Mas assim, cara, eu mergulhei naquilo, né? Eu treinava que nem doido, porque me fazia bem, minha cabeça ficava legal com isso. Então, E como é importante nós entendemos aquilo que a gente já conversou lá atrás, falar sobre a tricotomia de Deus. É tão importante a gente entender que nós somos corpo, alma e espírito. E as três coisas precisam andar juntos. sim. Precisam andar juntos. Nós, lá na clínica, tem toda essa parte do físico que a gente pode estar organizando, né? Os hormônios, os injetáveis, reposição vitamínicas, né? Toda essa parte, ao físico, faz os exames e tudo mais. E a parte psicológica é importante também estar em harmonia. Né? Procurar um terapeuta, um psicólogo, estar conversando, ter essas mentorias. E a parte espiritual. Né? Sim, Quantas vezes, fundamental. né? Eu cheguei em vocês e eu tenho vocês como meus mentores espiritual. E como isso é importante. E como isso nos fortalece. E é bem esse seu trabalho. O porquê, quando a gente fala assim de terapia em grupo, e é justamente isso. A terapia em grupo, ela nos fortalece. Porque às vezes o seu testemunho, a sua dor é do outro que não tem coragem de falar. Mas enquanto você fala, aquece o coração do outro. Vai gerando cura na outra Vai pessoa. gerando cura no meio. Como A aconteceu pessoa com fala, não estou sozinha. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Eu falei assim, não é só comigo. Sabe igual quando o filho chega assim e fala assim, mãe, fui mal na prova, mas ó, todo mundo foi. Que alívio. Mãe, todo mundo do meu grupo na faculdade, mãe. Sabe, todo mundo foi. É um isso coletivo. aí, A gente precisa um do outro, né? Você precisa... qualidade de vida, né, gente? Qualidade de vida é tudo, né? Eu acho que teu corpo tá bem, né? Você falou, né, na tricotomia, né? Então, teu corpo tá bem, né? A tua alma, né? Os teus sentimentos, eles vão corresponder bem, né? E o espiritual, o espírito é de Deus, né? É aquilo que é o sopro de vida, né? Então, isso a gente tem que estar totalmente conectado, né? Daí a gente caminha bem, né? E outra coisa, né? Fazer coisas boas, ajudar as pessoas. Não tem nada mais gratificante que você poder ajudar as pessoas. Acho que isso daí falta muito o ser humano entender isso hoje. Que quando você pratica o bem, né? Você recebe isso, né? E você vê, é uma coisa meio que física também, né? Do corpo isso também, né? Eu escrevi uma pregação, né? Eu preguei alguns anos atrás, que eu chamava o título era ocitocina, que é, né?
um O sopro, hormônio. mas é o hormônio da que felicidade. isso daí parece que é liberado na hora do parto, né? E tudo que você. E é comprovado Me cientificamente. lembro dessa pregação. Você lembra? E é comprovado cientificamente que não recebe a ocitocina só quem pratica o bem também. Ela ativa a ocitocina, mas quem está perto e vê essa prática também recebe essa ativação também, né? Pelo menos são artigos que eu li quando eu preparei essa pregação. Então, cara, você vê que tudo que Deus faz é perfeito, né? Então, essa conexão de corpo, de alma, de espírito, é uma coisa tremenda. Ela tem que estar alinhada. E assim, nós somos os maiores responsáveis por desalinhar isso, por estragar isso, né? Porque a gente leva um estilo de vida, às vezes, muito ruim, né? Então, cara, precisa ser feliz, gente. É isso. O apóstolo Paulo já falava isso. Quando você lê a carta de Filipenses, ele fala o tempo todo sobre isso, sobre uma vida boa, sobre uma vida legal, sobre você ser feliz, né? Paulo escreve isso preso em Roma. Então, pô, não importa a situação que a gente está vivendo às vezes, né? O cara estava na cadeia, estava dizendo que ele era feliz e que estava tudo certo. Se ele morresse, estava certo. Se ele vivesse, estava... Porque a cabeça dele estava Exatamente. boa. A alma dele estava em sintonia com A o gente precisa Senhor. buscar isso, entender, né? Isso é só Deus que pode dar, é claro. Né? Com certeza. Agora, o nosso empenho nisso, a nossa parte, né? De se cuidar, de se tratar, né? De ir pro médico. Ele olhou pra mim com uma carinha, você percebeu, né? Acho que os meus áudios no WhatsApp ali, ó. Eu aprendi isso, né? Eu aprendi nesse um ano que fez de tratamento, né? Pra mim foi... Né? Hoje eu tô de pé aqui graças a isso também, né? Então, essa somatória igual de os coisas, exames, né? Nos nossos exames. Hoje a gente foi pra consulta e tá tudo legal, gente. Ai, que delícia, é tão bom Tamo isso. vivos. A doutora Vitória ali, ó. Mas, assim, agora, para 2025, Bispa, Carla, o que nós podemos fazer com essas mulheres? Fala um pouquinho sobre esse... Nosso tempinho já está encerrando, mas assim, fala, quais são as perspectivas? O que a gente pode impulsionar essas mulheres e ajudar? E depois o apóstolo também, o que a gente pode fazer com os homens? Os homens. Né? Os homens. Fala, Carla, com o seu projeto. O meu projeto, a primeira turma vai ser em 2025 agora. E é esse projeto, né, que nós precisamos olhar para dentro da gente. Nós vamos precisar reconhecer quem nós somos, mas para reconhecer quem nós somos, nós vamos precisar reconhecer a Cristo, né? Então, é olhar para dentro, saber o que está impedindo, né, de avançar, porque a gente fala muito em algo novo, mas o que está aqui dentro que está impedindo de viver esse algo novo? Vai ter que olhar para dentro para viver esse algo novo, vai ter que passar pelo processo para viver esse algo novo. Então, em 2025, eu creio que muitas mulheres irão ser renovadas, irão garantir o seu reinado, né? E salvar, não é só um reinado, mas salvar a sua família, a sua casa. E ser uma igreja mais saudável, né? Uau, e é isso. E você, Bispa? Para 2025? Vamos esperar, né? Surpresas! Tamo junto, Bispa. Tamo junto. Tamo juntos. Grandes projetos a gente já tá conversando. Já. Alinhado a tudo isso que a Carla Isso. falou. E dá pra gente fazer algo muito bonito aí com as mulheres. Bem legal, né? Vamos deixar na E expectativa. agora falta o apóstolo, né? Falar aí dos homens. Eu sei lá, eu acho que os homens, eles têm que crescer nesse entendimento, né? O homem é muito cabeça dura, né? Ele é muito razão, né? Falta um pouquinho a emoção, né? E se em situações como essa que a gente colocou aqui, você não tem um entendimento disso, então esse é o maior gatilho, a maior causa da falência dos relacionamentos, né? Então, eu acho que falta um pouquinho para o homem entender um pouco disso, buscar dessa sensibilidade. Deus cria a mulher para ser ajudadora, idônea e fiel, né? Mas
o homem também não pode se deixar de lado essa responsabilidade, né? Eu acho que o casamento é uma parceria, né? Então tem que ter essa compreensão. As crises vão vir, elas fazem parte, a gente sempre fala isso. Esse evangelho que não tem crises, não existe. não é evangelho verdadeiro, gente. Isso esse pare de sofrer, essa coisa. E a louca mulher, aí. ela é fácil para compartilhar e homem não, né? É. O homem já é fechado. Então e o homem tem que parar de ser cabeça dura com isso, né? Pô, você precisa de socorro, você tem que pedir socorro. Não tem problema nenhum, né? Então parece que aquilo vai ferir o machismo, né? A gente tem que... Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, tem que aprender isso, né? Pedir ajuda. Então esse é o grande desafio para os homens aí, né? Em 2005. Ser mais sensível, né? Ser mais sensível e saber quando a gente tem que levantar a mão e pedir um help aí, né? Faz parte. Faz parte. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Então, se você sofre de algum sintoma de depressão, ansiedade, conhece alguém, procure ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. Então, temos aqui exemplos e temos muitos outros exemplos. Também fica o convite para você, que é mulher, participar do grupo em 2025 da Carla. Eles vão deixar o Instagram para vocês. Sigam as redes sociais deles, mandem perguntas, estejam sempre ali, que a ajuda não vai faltar. Pessoal, por gentileza, se vocês puderem falar o Instagram, falar quando que vai começar, fiquem à vontade. O meu Instagram é Carla com 2 L's, Pereira com 2 I's. E nós vamos começar a turma em 2025. Será um prazer ter você lá. O meu Instagram é @apóstolo Júnior Nunciato, né? E o da nossa igreja, né? Que é @comunidade vida church. Você pode acompanhar os nossos projetos, né? E o meu é @Irene Nunciato. Lá eu faço pão, faço tudo. O panetone é uma delícia. Verdade. Tá com fome alguma coisa, sentiu triste que é um pãozinho? Manda Pão, mensagem. panetone, bolo. E eu como. E o meu, vocês me acham lá na clínica Pestana, né? E Como que tem tá o agora o nosso Instagram? Pestana Clínica. Diminuímos o nome, fica mais fácil de achar, não precisa digitar tanto. E também temos o Instagram pessoal, né? Que daí vai virar depois profissional. Pestana.eliane. Qualquer coisa, gente, psicóloga também, recém-formada, vai super abrir espaço para vocês. Vejo vocês no próximo episódio.